Hoje nós vamos começar o primeiro Papo de Fé do blog da Cris, recebendo a pastora Ana. Boa tarde, pastora. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia. A pastora hoje vai ter um papo legal a respeito da fé, daquilo que a gente realmente necessita para edificar a nossa alma. E o que a gente tem para hoje é sobre a questão do coração, que nós mulheres principalmente somos muito sensíveis, as nossas emoções elas precisam ser trabalhadas pelo Espírito para que a gente possa ter um certo domínio sobre isso. Pastora, em Provérbios 4, 23, a palavra diz que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Exatamente. E no dia a dia, do Facebook, da correria, a gente sempre recebe uma palavra negativa que nos atinge. Eu vou citar a questão do Facebook, porque o vídeo vai para o Facebook, e hoje o Face, ele movimenta uma multidão, Então, quando se posta, compartilha uma palavra, e aquela palavra muitas vezes chega para a gente como se fosse uma indireta, E eu tenho visto muito isso no Facebook, que a gente tem que estar sempre guardando o coração, Então, como é que a senhora vê essa palavra tão rica de provérbios, Sobre tudo que você tem que guardar o seu coração, porque dele procede a fonte da vida. Isso é muito forte, pastora? É muito forte porque o coração, ele cientificamente já se descobriu que ele anda junto com o cérebro, Para os cientistas, antigamente, falava-se que o cérebro era o senhor, Que mandava em tudo, que o coração não existia essa coisa de emoção, coração e cérebro, mas hoje já se descobriu por pesquisa que o coração ele anda junto com o cérebro, E como que a gente pode guardar? Em primeiro lugar, eu tenho que me proteger. Se vai me ferir, eu não preciso ter acesso a isso. Eu posso optar por não ter acesso a isso. E a palavra de Deus, ela é rica nisso, Outro versículo que a gente pode ter é a questão de se guardar contra a seta maligna, contra tudo aquilo que pode nos atingir, E aí o crente, a pessoa que edifica sempre com a palavra de Deus, que está sempre buscando o Senhor, Ela tem várias palavras, várias passagens na Bíblia que provam isso, que tudo sai do coração, da forma que o coração vê, da forma que o coração está. Então, como é que a gente aplica isso no dia a dia? Como se proteger? Em primeiro lugar, tomando as armas, da luz e da justiça. Se eu estou falando de seta, então eu tenho que ter o escudo, Que escudo? O escudo da fé. Aleluia. Que fé? A fé no impossível, A fé, na verdade, é uma convicção que nós temos em nós, uma firme convicção de que em Deus, se eu estou em Deus, eu não serei atingido. E outra coisa, a questão de se o outro me atinge, eu estou vulnerável, no sentido de que será que eu estou amando o suficiente? Porque às vezes há uma transferência também, a gente tem que ter cuidado com isso. Então a questão do amor, de você lançar, porque o amor ele encobre multidões de pecado, entender em que momento o outro está te atingindo. O amor é o mais forte, a palavra mais forte que se tem. Até porque fé sem amor, ela não funciona. Isso. E a fé é a proteção do coração. Porque às vezes a gente fica preocupado, eu tenho que guardar o carro, eu tenho que guardar a casa, nós trancamos bem a casa, trancamos o carro, bolsa, tudo a gente tem cuidado com os bens, E a Bíblia diz que o maior bem que o ser humano pode ter é o coração. Dele procede as fontes da vida. Porque o sistema circulatório, ele trabalha junto com o sistema nervoso. Inclusive, eu li alguma coisa que diz que quando o feto está sendo formado no ventre da mãe, é formado esses dois sistemas juntos. O sistema nervoso e o sistema circulatório. Por isso, quando a Bíblia diz que do coração procede as fontes da vida, quando a Bíblia diz isso, ela não diz... É muito forte. É muito forte. Ela não diz somente
somente para a pessoa que guarda, mas também para quem a cerca, né? As fontes da vida, porque se eu estou bem com o meu coração, com a minha emoção, eu vou transmitir, eu vou levar isso para quem está ao meu redor. Então, realmente é uma coisa muito forte declarar que do coração procede as fontes da vida. E eu tenho que guardar. Isso em todos os assuntos, né, pastor? Em todos, porque se eu não guardo... Olha, eu conheci e eu atendi várias mulheres, principalmente nós mulheres, como eu disse no começo, nós somos mais frágeis na emoção, né? O homem, ele é mais razão, ele resolve com mais facilidade essas coisas. Mas nós mulheres somos assim, parece uma cavalaria desenfreada nas emoções. Então, essa questão de guardar o coração é muito importante para que a gente tenha saúde até, saúde física. Porque quando a gente não guarda o coração, o nosso corpo vai responder por isso. E a questão de edificar na palavra, né? Porque quando a gente edifica, quando a gente procura, busca ao Senhor, que a gente começa aquela busca constante através do Espírito Santo, através de ler a Bíblia, ler a palavra, buscar as respostas do sobrenatural, a gente se torna mais forte. Mais forte, por quê? Porque Deus é fortaleza. Inclusive o Salmo 18, no versículo 2, diz: Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confio. Então, se eu confio em Deus, se eu tenho uma fé num Deus que me ouve, que me vê, que me assiste, que me encoraja. Que trabalha quando a gente dorme. Isso, né? É lindo. Porque não dorme, nem dormita o guarda de Israel. Então, assim, se a gente espera nisso, isso é uma grande proteção. Não existe proteção maior do que essa. Pastor, eu tenho assim, na minha vida, vivido o sobrenatural de Deus, né? Eu percebo que a busca da palavra do Senhor, ela nos dá sede. Sede de buscar cada dia mais, de estar mais ligada a Deus, de estar mais ligada à palavra, aos louvores, se edificando. Essa sede que é insaciável, porque quando a gente quer Deus, a gente busca, né? Ela trabalha dentro da gente, né, pastora? E essa questão de sede, a sede é sede de quê? A gente tem várias sedes, né? Nós temos a sede de Deus, como você falou, que é uma busca. Quanto mais eu busco, mais eu desejo estar com Ele. É uma questão de relacionamento que cresce, tem um processo com Deus. Deus, Ele é um Deus de relacionamento. Então, eu vou e Ele vem. Eu dou passos para Ele e Ele dá passos em minha direção. Há sempre uma resposta. Há sempre uma resposta. Então, eu tenho que ter uma disposição para isso, né? Para buscar. Porque nós temos muitas sedes. Nós temos sede de sermos valorizadas, de sermos respeitadas e honradas como mulher no nosso papel. E são tantos papéis. Para a mulher são tantos papéis, é de mãe, é de trabalhadora que trabalha fora, que quando chega em casa, não é mais dupla jornada, na verdade é tripla, né? Então a gente tem que desenvolver muitos papéis, não é verdade? E aí isso acaba gerando um certo estresse. Nós temos que aprender a descansar. Descansar onde? No nosso Deus, na palavra do nosso Deus. E de termos essa sede, como você disse, ter a sede da palavra, né? Porque essa palavra é Deus. E Deus é essa palavra. Então eu tenho que ter sede. Eu tenho que desejar. E através dessa edificação eu consigo guardar mais no meu coração de algumas coisas. Com certeza. E trazer até cura, sabe? Levantar paredes de proteção no coração. Não é aquela parede que separa, que se exclui, que se isola, mas uma parede de proteção que é erguida pelo amor de Deus. Porque quando nós buscamos essa sede, buscamos a Deus e buscamos a palavra, nós entendemos que Deus nos ama. Entendemos que nós temos um valor, que nós temos uma dignidade. Ninguém pode tocar nela. Entendeu? Entendi. Amém? Amém. Então tá aí. A palavra de fé hoje foi com a pastora Ana, da igreja Monte Oreb. Quero mandar um abraço para o pastor Léo, presidente da igreja, e para a pastora Jurema, vice-presidente. Irmãos da Espero que essa palavra tenha edificado vocês e que vocês
possam estar ligados a partir de agora no blog da Cris, que toda semana vai trazer uma palavra de fé, de edificação, em nome de Jesus. Amém. Que nossas vidas sejam edificadas hoje para sempre e que seja despertado um desejo de buscarmos o Senhor na sua palavra. Amém.